E a Gisele passou mais uma vez para a gente iniciar a nossa aula. Hoje teremos a continuação de religião. Com isso a gente termina, tá? Vai ter a historinha novamente contada, né, que eu contei. E depois vai ter a atividade, copiar e responder no caderno. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ressurreição de Jesus. Como está chegando aí, né, minha gente, o período da Páscoa, a nossa historinha de religião é falando sobre a ressurreição de Jesus. Ó, certa ocasião, em um templo de Jerusalém, Jesus curou cegos e aleijados. As crianças que lá estavam começaram a louvá-lo. E muitos o queriam, né, como rei. Isso deixou os sacerdotes bastante zangados. Ó, aqui está Jesus, né, com as crianças. E aqui estão os sacerdotes bastante zangados, né? Porque as crianças queriam ele como rei, né? Jesus, né, por isso, sabia que aquela seria a sua última Páscoa. Então, preparou uma ceia com seus discípulos, né, que eram 12 discípulos, e em sinal de humildade, ele lavou os pés de cada um do discípulo dele. Ó. Ele chamou cada discípulo dele e lavou os pés de cada um, tá vendo? Ó, e havia entre os discípulos um traidor. O nome desse traidor era Judas. Em troca de 30 moedas de prata, ele disse aos soldados do governador Pilatos onde Jesus estava. Então, ele traiu Jesus, ele era, né, um dos discípulos de Jesus, mas traiu Jesus, ó, Judas, por 30 moedas de prata. Jesus foi julgado, né, como Judas já tinha dito lá onde é que Jesus tinha ido, né, Jesus foi julgado e recebeu sentença de morte. Teve de carregar sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém. Chegando ao Gólgota, né? A Gólgota, foi crucificado. Ao Gólgota, né? Ele foi crucificado aqui, ó. Ele teve que carregar a sua própria cruz, tá? Pelas cidades, pelas ruas das cidades. Depois que Jesus foi crucificado, né? Numa manhã, 3 dias após sua morte, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo de Jesus e viram, né? No entanto, que estava aberto. Elas foram lá no túmulo, quando chegou lá estava aberto o túmulo. Apareceu então um anjo que contou a elas que Jesus havia ressuscitado e pediu que contasse isso aos seus discípulos. Então, ele foi morto, né? Foi crucificado. E depois de 3 dias, né? Aqui, ó. Depois de 3 dias após sua morte, ele ressuscitou. Ele viveu novamente, né? O anjo contou isso a Maria, né? Que ele tinha ressuscitado. Por isso que o túmulo dele estava aberto e ela não encontrou lá o corpo dele. Alguns dias depois, Jesus apareceu aos seus discípulos e pediu a eles que continuassem a pregar o evangelho para todas as pessoas. Depois subiu aos céus para ficar junto ao Pai. Aí depois que ele ressuscitou, né, ele apareceu depois de 2 dias, ó. Alguns dias depois, né, ele apareceu lá, pediu para que as pessoas continuassem pregando os evangelhos, né? Continuassem pregando o evangelho para todas as pessoas. E depois que ele cumpriu a missão dele, ele subiu aos céus, né? Para ficar junto ao Pai dele, né? Que é Deus, tá certo? Então essa foi a nossa historinha. Então agora a gente vai fazer atividades, tá? Primeira questão. Quem curou cegos e aleijados em Jerusalém? Pela historinha lá dá para saber quem foi, né? E a segunda questão tá assim, ó. Por que os sacerdotes ficaram bastante zangados? Por que será que eles ficaram bastante zangados, né? Aí vocês vão responder, tá? Terceira questão. Por isso Jesus sabia que aquela seria a sua última... Aí vocês vão dizer, tá? A última o quê? Quarta questão. O que fez em sinal de
O que Jesus fez em sinal de humildade? O que ele fez em sinal de humildade? E a quinta questão, quem traiu Jesus? Sexta questão, ele traiu Jesus por quantas moedas? Aí vocês vão colocar, né? Sétima questão, Jesus teve que carregar sua própria cruz. Onde ele foi crucificado? Aí vocês vão responder. E a oitava questão está assim, quem foi visitar o túmulo de Jesus 3 dias após a sua morte? Foi 2 mulheres lá visitar o túmulo dele. Aí vocês vão responder. Nona questão, o que o anjo disse a elas? Né? E a 10ª questão está assim. Alguns dias depois, Jesus apareceu a seus discípulos e o que ele pediu? Ele pediu alguma coisa aos discípulos, né? Antes de subir aos céus. E por último aqui, desenho e sobre a história. Ó, minha gente, voltando a lembrar que aí está a atividade de religião dessa primeira unidade, tá certo? Terminamos aí. As atividades que eu estou fazendo, tá? É para vocês mandarem para mim, respondida para eu corrigir, tá certo? Porque é necessário fazer, porque senão vai ficar atrasado, vai começar já as provas aí. Então tem que ser feito todas as atividades certinhas, todos os dias. Eu estou passando atividades, então é para ser feita, tá? Qualquer dúvida é só tirar. E assim que tiver pronta, manda para eu estar corrigindo essa atividade, certo? Mande no privado, porque fica melhor de eu olhar atividade por atividade. Tchauzinho e até amanhã.